Olá, bom dia. Buenos días, Lucema. Bom dia, Lucema. Bom dia. Tudo bem com vocês? Yes, I don't speak Portuguese, but yeah, I hope that you are well. Uhum. Eu não tenho fluência nem em espanhol, nem em inglês. Eu conversei com o professor Luiz e ele disse que eu poderia apresentar em português. Yes, Vou yes. tentar falar o mais devagar possível. Se alguém não entender, vai poder me interromper, e aí eu tento explicar novamente. Okay. No hay problema. Eh, no sé si me entiendas, tenemos que esperar un poquito a que se conecten. Empezaremos sobre las y 30, más o menos. ¿Sí? Ok.
Lucelma. Hola, Ximena, ¿cómo estás? Profesor Luis, ¿cómo está? Ah, hola. ¿Cómo se encuentra, Ah, profe? Lucema Pereira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Vos cómo estás? Buen día. Bom dia. Ximena Velázquez va a ser la moderadora hoy, ¿ok? Perdão, Sí. eu não falo espanhol. O senhor poderia repetir mais devagar? No hay problema. Puede ser, vos puede hablar en portuñol o portugués. Ok. Ok, Ximena, todo tuyo. Gracias, profe. Eh, Sería bueno que compartieras pantalla para que revisáramos, ya que en un minuto comenzamos. Lucelma, Certo, eu vou compartilhar aqui a tela. para mirar que todo funcione, ¿ok? Ok. Só um instante. Se está viendo, aunque no es ahora sí en presentación. Ver se eu Perfecto, consigo. pasa a la siguiente. A ver si te pasa. Sim, Sí, listo. está funcionando. Ok. Ya Teremos só puedes no... dejar de compartir. Ujú. Ya quedamos listos para, yo creo que un minuto y comenzamos. Ok, você me avisa. Sí. Deja de compartir para poder presentar todo y ya te digo para cuando vuelvas a presentar. Eu paro de compartilhar? Ya. Certo. Deixa eu ver como é que eu paro aqui. En la parte de abajo. Só um momento. O no mismo link que vos cliqueó para compartir, también mismo link de Ujú. comparte. Certo. Eu estou tentando encontrar a opção de parar de compartilhar. Selma, deve Sim, estar abaixo da tua tela, no meio, uma setinha verde para cima. isso, eu apertei nela, só que aí E- só tá me deixando mudar o tipo de compartilhamento. Não está então, aparecendo a opção de parar aí de você vê qual o tipo de compartilhamento que você pode fazer e solta ela. compartilhar. É, não está parando de compartilhar. Deixa eu tentar de outra forma aqui. No te preocupes. Déjalo. Ah, Ya. agora. Era em outra Conseguiu? opção ao lado. Obrigada. Bien, yo creo que vamos a comenzar. Jane no está acá, así que pues a todos los que están transmitiendo por medio de sus universidades, ya creo que podemos comenzar. Entonces, buenos días a todos. Agradecemos por estar aquí el día de hoy en otro charla interesante de nuestra red LATMAT. Agradecemos a todas nuestras universidades participantes, como son la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, la Universidad Federal Rural, Federal de Pernambuco, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional de Barranca, el CIMBESTAF de México, la Universidad Nacional de Córdoba, el CONICET, entre otras. Asimismo, pues invitamos a todo el público a que vayan dejando sus preguntas en las diferentes redes que se comparten con las universidades y al final pues les daremos el paso para cada una de ellas. Damos también la bienvenida del día de hoy a Lucelma. Lucelma ella
hizo su pregrado en química en la Universidad Federal de Pernambuco. También hizo su maestría en ciencia de materiales en la Universidad Federal también de Pernambuco y actualmente es estudiante de doctorado en química de la misma universidad. Ella es miembro del grupo interdisciplinario para modelamiento molecular y simulación de materiales y también del grupo, bueno, del laboratorio teórico y computacional de química, trabajando pues en áreas de estructura, reactividad, química selectiva de transición de metales complejos, cálculos de propiedades electrónicas de espectroscopía vibracional, también de compuestos orgánicos, metales de transición y también termometría a nanoescala, con, con un focus en emisión de modelamiento de emisión de luz continua para la conversión de energía en nanomateriales. Agradecemos muchísimo a Luz Alma por el espacio que nos brindó el día de hoy para esta charla y pues Luz Alma, bienvenida y ya la pantalla es toda tuya. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vou compartilhar a minha tela. Vocês me confirmem, por favor, quando estiverem conseguindo vê-la. Todos Ok. conseguem ver? E me ouvir bem? Sim, sim. Então, bom dia, como a professora Ximena disse, meu nome é Lucelma Carvalho, sou estudante de doutorado em Química e hoje eu vou apresentar um pouco do que eu venho pesquisando nos últimos anos. Mas antes disso, eu quero fazer uma breve apresentação da minha trajetória e da universidade em que eu estudo, já que muitos de vocês não são brasileiros. Em parte, a professora Ximena já fez minha apresentação. Como ela disse, eu sou brasileira. Aqui eu coloquei um mapinha do meu país, o Brasil, com destaque para o estado em que eu moro, que é o estado de Pernambuco. Eu estudo na Universidade Federal de Pernambuco, como a professora disse, que é conhecida como a UFPE. A UFPE tem mais de um campus. Aqui eu destaco apenas 2 deles, pois são os campos responsáveis pela minha formação. Eu fiz o curso de Química na UFPE Campus Agreste, que é a UFPE que fica localizada na cidade de Caruaru. E depois eu fui para a UFPE de Recife, estudar no Centro de Ciências Exatas e da Natureza, onde eu fiz mestrado em Ciência de Materiais pelo Programa de Pós-Graduação em Materiais, e atualmente eu estou cursando doutorado em Química no Departamento de Química Fundamental. Nesses 2 campos, eu continuo atuando como estudante pesquisadora, em parceria com o Unicem, em especial nos laboratórios LAMAD e LQTC. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha pesquisa, em que eu me dediquei à modelagem da emissão de luz branca contínua por conversão ascendente de energia em nanomateriais, sob a orientação dos professores e doutores Ricardo Longo, Juliana Geiras e Oscar Malta. Então, em primeiro lugar, a gente se pergunta, o que é conversão ascendente de energia? Geralmente, quando ocorre uma excitação que tem como consequência a emissão de luz, a energia de saída é menor do que a energia de entrada, né? Porque parte da energia fornecida é perdida, por exemplo, na forma de calor, sem necessariamente ser convertida para a forma de luz. E esse é o caso que nós vemos aqui, né? Em que há uma excitação seguida por uma emissão de maior comprimento de onda e, consequentemente, de maior energia, a que nós chamamos genericamente de fotoluminescência. Mas para uma dada excitação, também pode ocorrer uma emissão num comprimento de onda menor, né, e consequentemente de maior energia. O que parece estranho a princípio, né, já que parece que nós estamos tendo mais que 100% de eficiência nessa conversão. Inclusive, a lei de Stokes diz, né, aqui de forma simplificada, que os fótons de excitação têm uma energia mais alta do que os fótons emitidos. Isto é, que a energia do fóton de saída é menor do que a energia do fóton de entrada. Então, consequentemente, a eficiência do processo não deve ser maior do que 1.
Contudo, em alguns processos, a energia de emissão excede a energia de excitação, de modo que violam a lei de Stokes na sua declaração básica, e é nesses processos esses processos, né, que nós chamamos de emissões anti-Stokes ou de conversão ascendente de energia. Então, a gente pode definir que os processos de conversão ascendente de energia são aqueles em que fótons de menor energia são convertidos em fótons de maior energia, como resultado, por exemplo, da excitação na região do infravermelho próximo, seguida de emissões no visível ou no ultravioleta. Mas por que que isso acontece, né? Uma das explicações já propostas na literatura é que, em geral, o composto, em seu estado excitado, pode absorver a energia de um segundo fóton, atingindo um estado excitado superior. Se essa energia for liberada na forma de um fóton, a luminescência ocorre em um comprimento de onda inferior ao incidente, né, resultando na conversão ascendente de energia, que em inglês é chamada de up conversion. Até agora, nós falamos sobre um tipo específico de conversão ascendente, que é a conversão ascendente de energia usual, convencional ou tradicional. Na literatura, esses três termos são amplamente utilizados. Mas a conversão ascendente de energia pode ser usual, né, fornecendo uma luz visível colorida, como neste primeiro caso, geralmente envolvendo íons terras raras, mas também é possível se obter luz branca por conversão ascendente de energia. E nesse caso, a luz branca pode ser resultante de uma conversão ascendente usual, em que a luz visível é branca devido à soma de cores, né, à sobreposição de cores. Ou pode ser uma emissão de corpo negro e apresentar espectro contínuo, como é o caso da luz branca desse segundo exemplo aqui. Eu vou exibir o vídeo para vocês. Nesse vídeo que eu acabei de dar play, nós vemos um laser na região do infravermelho próximo, que está sendo usado para excitar uma pastilha de óxido de zircônia dopada com íons de térbio trivalente. E a gente pode observar uma emissão de luz branca muito intensa, né, e quase instantânea a partir do momento em que o laser é ligado. Essa emissão é tão intensa que ela pode incomodar os olhos do pesquisador, né? Então, quando se realiza esse tipo de experimento em laboratório, devido à saturação da nossa retina, quando a gente fecha os olhos, continuamos vendo os spots brancos dessa emissão. Mas existem diferenças importantes entre a conversão ascendente usual e a conversão ascendente de corpo negro. Essa figura apresenta o espectro de emissão obtido por Dice, Reddy e Prakash em 2011 de vários óxidos dopados com íons lantanídeos. E como pode-se ver, o espectro de emissão é discreto, né, dominado pela emissão verde dos íons erbitrivalentes. Neste caso, trata-se de uma conversão ascendente tradicional, em que o mecanismo mais comum, embora existam outros, é o ETU, que é a conversão ascendente por transferência de energia, em que dois íons vizinhos estabelecem uma relação de sensibilizador-ativador. Neste caso em específico, né, a gente tem que o íon itérbio trivalente absorve 980 nanômetros, transfere para o íon érbio trivalente, que absorve de novo 2 fótons e emite do estado excitado do érbio trivalente. E é aí que nós temos o fenômeno de conversão ascendente de energia. Esse fenômeno, contudo, é diferente do fenômeno que foi observado em 2004 pelo grupo do Redmond, quando eles excitaram um nanopó de óxido de ítrio dopado com íon lantanídeo e verificaram uma emissão de banda larga contínua de uma luz branca brilhante. Os autores chamaram esse processo, na época, de emissão térmica não linear, e só em 2010 é que o termo conversão ascendente de energia foi efetivamente cunhado, né, pelo Wang e seus colaboradores. E a partir de então, esse tipo de conversão tem sido observado em vários materiais de tipos diferentes, mas geralmente na forma de pó, quase sempre contendo íons lantanídeos. Esse tipo de conversão ascendente é diferente da tradicional, né? É uma emissão de corpo negro, pois trata-se de uma emissão por aquecimento, é uma emissão por incandescência. Outro tópico de interesse, né, é a dependência da intensidade de emissão com a potência de excitação. Quando a gente está falando de conversão ascendente tradicional,
é mostrado na literatura que há uma relação entre a intensidade de emissão da luz e a potência de excitação elevada a N, em que esse N é mostrado como sendo o número de elétrons, de fótons, né, envolvidos no processo de conversão ascendente usual. Então, como esse é um parâmetro que é possível ser medido experimentalmente, tem sido usado para se estudar a conversão ascendente convencional. Só que quando a gente fala da conversão ascendente de corpo negro, que é a que a gente está interessado hoje, esse N tem outro significado, né? O significado dele está relacionado à emissividade do material. E aí, neste caso, a gente começa a se preocupar com que valores de emissividade a gente vai poder assumir a depender do material e das condições experimentais que nós estivermos trabalhando. No que tange aos materiais, né, a geração de luz branca por conversão ascendente tem sido observada em diferentes materiais, orgânicos e inorgânicos, que podem ser divididos em 3 tipos principais, a partir das suas composições químicas, né? Os materiais inorgânicos, as nanoestruturas híbridas e outros materiais diversos. Os materiais inorgânicos, né, incluem os óxidos dopados com íons terras raras, né, íons lantanídeos, ou íons de metais de transição, e são os sistemas inorgânicos mais estudados para esse tipo de emissão, né, a emissão de luz branca por conversão ascendente. E o motivo, né, é eles terem alta estabilidade química e alta estabilidade térmica. No caso desses materiais, como a intensidade de emissão depende fortemente da absorção, é necessário escolher um íon absorvedor cuja banda de absorção esteja em ressonância com o comprimento de onda do laser, né? Dentre os íons absorvedores, nós destacamos os íons terras raras e os metais de transição aqui listados. Mas a emissão de luz branca por conversão ascendente pode ser verificada também em óxidos não dopados. Só que aí, geralmente, eles demandam uma alta densidade de potência do laser e, na maioria dos casos, ocorre fusão do material. E ainda que existam relatos de óxidos metálicos não dopados, os óxidos metálicos dopados, em especial aqueles com íons lantanídeos, se mostram mais eficientes. Também temos as nanoestruturas híbridas, né, em que são introduzidas nanopartículas de metais nobres, como ouro, por exemplo, em nanocompósitos, pois a presença dessas nanopartículas pode reduzir o limiar de excitação da emissão de luz branca, ou seja, reduzir a densidade de potência necessária para que se observe a emissão de luz branca, melhorando a intensidade e contribuindo também para uma captura eficiente de luz. E há diversos registros de luz branca, né, de emissão de luz branca por conversão ascendente de energia em outros materiais absorvedores na região do infravermelho próximo, como, por exemplo, complexos de íons terras raras, aglomerados organometálicos, compostos à base de carbono, como nanotubos de carbono e grafeno, e outros materiais. Contudo, embora exista na literatura essa diversidade de materiais estudados que se mostra que consegue ser obtida emissão de luz branca por conversão ascendente para eles, geralmente os artigos não fornecem os espectros de emissão, de modo que a gente não sabe se esses espectros são contínuos ou discretos, e, portanto, a gente não sabe se se trata de uma conversão ascendente usual, em que a luz emitida é branca devido à sobreposição das cores, ou se trata de uma conversão ascendente de corpo negro. Contudo, né, a origem desse fenômeno ainda não está bem estabelecida na literatura, e vários processos diferentes já foram sugeridos, né, incluindo aí a absorção multifônons, avalanche de fótons, luminescência via banda de transferência de carga e outros processos, mas existem apesar dessas várias explicações discordantes, né, propostas na literatura, algumas características comuns que já foram identificadas e que nós usamos na compreensão desse fenômeno. Por exemplo, a gente considera que trata-se de uma conversão ascendente de energia, porque a fonte de excitação tem comprimento de onda no infravermelho próximo, e a principal emissão observada é a luz branca, né, na região do visível e, portanto, de maior energia. Uma emissão de banda larga eficiente requer um material particulado, geralmente na forma de pó e composto por nanopartículas, mas para partículas maiores, né, por exemplo, na escala micrométrica, a emissão de banda larga também pode ser observada, sendo que com menos intensidade e geralmente demandando o uso de um laser com alta densidade de potência.
A fonte de excitação é geralmente um feixe de laser focado, mas a luz solar concentrada e focada também pode induzir a emissão. Além disso, no nosso modelo, nós consideramos que a emissão de luz só ocorre quando a partícula está no foco do laser, né, no spot do laser. Isso porque o Wang e colaboradores conseguiram verificar isso. Eles usaram um microscópio para conseguir ver duas partículas e perceberam que quando eles focavam o laser em uma partícula, observavam a emissão de luz branca. Mas a outra partícula que estava próxima, mas fora do foco do laser, não emitia, né? Além disso, quando a partícula é pequena, né, ela é menor do que o foco do laser, toda a partícula emite luz. Já quando nós temos uma pastilha maior, somente a área da partícula, né, da pastilha, que coincide com o spot do laser, emitia luz branca. Então, esse resultado justifica esse aspecto do nosso modelo, de que somente as partículas que estão no foco do laser emitem luz branca, uma vez que as partículas que estiverem fora do foco do laser não têm densidade de potência suficiente para atingirem temperatura de incandescência. Além disso, quando a amostra é retirada do foco do laser, a intensidade de emissão diminui drasticamente, como eu acho que vocês conseguiram ver no vídeo que eu mostrei, né? E a intensidade é, portanto, fortemente dependente da densidade de potência da fonte de excitação. Inclusive, gráficos do logaritmo da intensidade de emissão versus o logaritmo da densidade de potência apresentam, né, um comportamento linear com inclinações que variam entre 4 e 6 para a maioria dos sistemas. E aí, essa inclinação, né, que fornece esse N entre 4 e 6 para a maioria dos sistemas está relacionado justamente à emissividade do material. Quanto à densidade de potência, há um limiar mínimo bem definido, né, para essa densidade de potência, para que consiga se ver a emissão de luz branca. Esse limiar é dependente da natureza e da forma física do material e também do ambiente, né, em especial da pressão. Como a gente pode ver aqui desses dois gráficos, né, para baixas pressões, a intensidade é praticamente constante. Mas conforme a pressão é aumentada, a intensidade decai rapidamente em várias ordens de grandeza. Então, a gente tem que é bastante dependente, né, da pressão. Como a gente pode ver desse vídeo que eu vou dar play agora, o aquecimento e a emissão de luz acontecem quase instantaneamente. Aqui vocês conseguem ver, né, o momento em que o laser é ligado e desligado, e a emissão de luz, ou interrompimento dessa emissão de luz, acontece de maneira quase instantânea. Nosso olho não tem resolução temporal para captar esse fenômeno, né? Assim, nós propomos que o tempo de aquecimento é da ordem de milissegundos antes que a amostra excitada inicie a emissão de luz branca. E esse tempo de aquecimento diminui com o aumento da densidade de potência, e é altamente dependente da condição térmica do meio. E, por fim, né, a distribuição de radiância espectral que é observada para esse tipo de emissão pode ser ajustada a uma distribuição de Planck, né, de comprimento de onda contínua, o que reforça mais uma vez que deve se tratar de uma emissão de corpo negro. Então, com base nessas características, foi proposto um modelo para a dependência temporal da intensidade de emissão, e esse modelo está organizado em basicamente 4 etapas principais. A etapa 1, que descreve o aumento da temperatura das nanopartículas pela energia absorvida do laser incidente. A etapa 2, que representa um aumento súbito da intensidade de emissão quando as nanopartículas atingem uma dada temperatura típica. A etapa 3, que corresponde ao regime de estado estacionário, em que as nanopartículas emitem luz branca com intensidade constante, enquanto a amostra está sendo excitada pelo laser, né, que está ligado. E a etapa 4, que começa quando a gente desliga o laser, né, e aí ocorre o decaimento da intensidade de emissão de luz branca. Esse modelo envolve algumas aproximações, né? Nós estamos tentando trabalhar na melhoria da inclusão dessas aproximações, mas, por enquanto, a gente considera que as nanopartículas são esféricas, né? Que elas têm um raio efetivo, que é calculado considerando que as nanopartículas têm uma distribuição de tamanho monodispersa. As partículas são consideradas homogêneas e pequenas o suficiente para garantir que a temperatura dentro de cada nanopartícula seja uniforme. O ambiente circundante da amostra é um gás a temperatura e pressão constantes. E aí nós assumimos também que as amostras são pós, né, e que as nanopartículas são independentes.
Ou seja, a gente assume que a radiação que é absorvida ou espalhada por uma determinada nanopartícula não é afetada pela presença de nanopartículas vizinhas. Além disso, nós não consideramos ainda a dependência com a temperatura da seção de choque de absorção dos íons, da capacidade calorífica do material, do coeficiente de transferência de calor e do próprio tamanho da nanopartícula, né? Nós assumimos que essas propriedades se mantêm constantes com o aumento da temperatura. Esse modelo envolve a resolução dessa equação de balanço de potência, que descreve a conservação de energia em um intervalo infinitesimal de tempo, em que os termos à esquerda correspondem aos processos de ganho de energia e os termos à direita correspondem aos processos de perda de energia. Aqui, W absorção, né, é a potência absorvida a partir do feixe de excitação, né, ou seja, a partir do laser. W térmica é a potência de absorção térmica do ambiente a uma temperatura que esteja acima de 0 Kelvin, e aí ela acaba sendo desprezível quando em comparação com a energia necessária para se gerar luz branca. W dissipação é considerada como sendo a potência de condução de calor, pois da maneira como é feito o experimento, a convecção é desprezível, e a perda por emissão já é considerada explicitamente em outro termo. W interna é a potência de armazenamento interno de energia devido ao aumento de temperatura por calor específico. W emissão, como eu falei, é a perda de energia por emissão radiativa. E W outros representa outros processos físicos ou químicos que são considerados desprezíveis. Então, a gente tem que a equação se reduz a essa aqui. E no nosso modelo, W absorção é dado pelo produto entre a seção de choque efetiva de absorção pela nanopartícula e a densidade de potência da fonte de excitação, do laser. Os termos W condução e W interna são obtidos a partir de expressões já conhecidas, e o termo de potência W emissão foi obtido a partir da integração da radiância espectral corrigida, que fornece essa expressão que aqui eu apresento de maneira simplificada, mas que depende da emissividade Xi, que é igual a 0 para partículas, para um corpo negro perfeito, né? E é igual a 1 para partículas dielétricas que estejam no regime de Rayleigh. Então, os expoentes de emissividade da gente variam, né, entre 4 e 6, como eu falei anteriormente, como a gente pode verificar quando plota, né, o logaritmo da intensidade de emissão em função do logaritmo da densidade de potência, para corpos com essas emissividades, né? Na literatura, já existem trabalhos que apontam valores para o expoente N muito superiores, de até 12, 14, 16. Contudo, não há ainda discussões consistentes, né, sobre como esses valores foram alcançados, ou mesmo do significado físico desses valores, né? Além disso, os materiais não costumam apresentar valores de emissividade que sejam suficientemente altos, né, para justificar um N, né, uma emissividade maior do que 6. Portanto, no nosso modelo, a gente trabalha com esse intervalo de valor aí para o parâmetro N. Esse modelo foi implementado inicialmente no programa RATES pelo professor Ricardo Longo, em linguagem Fortran, e foi modificado por mim para a inclusão de algumas outras funcionalidades. Nós adaptamos as equações do modelo, né, obtendo uma equação diferencial desse tipo aqui, em que A, B, C e QP são parâmetros, né, que foram baseados nas definições que eu apresentei anteriormente. E a resolução numérica dessa equação diferencial foi feita por meio do método de Runge-Kutta de quarta ordem com passo temporal adaptativo. Então, no trabalho, nós estimamos numericamente as constantes características do modelo a partir de valores típicos e intervalos de variação das grandezas que são medidas experimentalmente. Assim, pode-se estimar, né, intervalos de valores para a densidade, o raio das nanopartículas, a capacidade calorífica, a seção de choque de absorção, a densidade de potência da fonte e diversos outros parâmetros experimentais que precisaram ser considerados no modelo, né? E a partir desses valores, nós obtivemos, né, estimativas dos parâmetros B, C e QP. E aí nós temos, né, que QP é da ordem de 10 a menos 3 a 10 a menos 1. O parâmetro B, que foi obtido para diferentes pressões, né, a pressão atmosférica é da ordem de 10 a quarta a 10 a sétima, e C é da ordem de 10 a menos 7 a 10 a menos 5.
Quanto ao parâmetro A, nós tivemos algumas dificuldades no início, porque inicialmente nós calculamos o valor do parâmetro A considerando uma partícula isolada, porque era como a gente vinha tratando o modelo. Só que isso forneceu um valor muito pequeno de A, quando comparado, né, com os valores necessários para se obter emissão de luz branca, né, nas nossas simulações. Então, nós consideramos que, como todas as partículas que estão no spot do laser, né, no foco do laser, devem absorver radiação, sofrer aumento de temperatura e emitir luz branca, que nós podemos considerar que todas as partículas no spot do laser têm a mesma temperatura e contribuem igualmente para a emissão de luz branca. Então, nós passamos a considerar o número de partículas presentes no spot do laser e obtivemos os intervalos de valores de A, né, desse parâmetro A, para os diferentes sistemas hipotéticos, né, da literatura. Mas, como pode-se perceber, há uma grande variação, né, nos valores dessas estimativas, inclusive variações de várias ordens de grandeza, e é por isso que é importante ter um modelo de um método numérico para começar a analisar esses parâmetros, que são parâmetros característicos da amostra, né? Então, quanto às simulações, inicialmente elas foram feitas para n igual a 4, né? Ou seja, quando que se é igual a zero e, consequentemente, nós estamos falando de um corpo negro, né? A emissividade corresponde à emissividade de um corpo negro. Um aspecto que é importante na caracterização do sistema que é usado nesses processos é a descrição do comportamento da distribuição espectral da radiação térmica, né? Que para uma dada temperatura pode ser descrita pela emitância radiante espectral, né? Para um corpo negro, a emitância espectral é dada por essa expressão aqui, que foi implementada no programa Origin, a fim de analisar a eficiência do processo de emissão de luz branca. Assim, foram obtidas curvas da irradiância espectral em função do comprimento de onda. Como a gente pode ver aqui da figura, à medida em que a temperatura aumenta, né, a gente observa um maior deslocamento para a região do visível, que eu deixei aqui recortada, 400 a 700 nanômetros em média. E quanto maior for a área sob a curva, né, na região do visível, maior é a eficiência do processo de emissão de luz. Então, portanto, né, a eficiência deve aumentar com o aumento da temperatura. E existe também uma diferença significativa entre as áreas da potência emissível espectral no visível para essas diferentes temperaturas, né? Então, se a gente compara, por exemplo, a área que a gente tem para 1910 Kelvin, em detrimento da de 2272 Kelvin, a gente vê que essa área no visível aumenta de maneira muito significativa. Nós também quisemos investigar a intensidade desse tipo de emissão, né? Como eu mostrei a vocês nos vídeos, os resultados experimentais apontam que é uma emissão muito intensa, muito brilhante, né? E para isso, nós calculamos a razão entre a irradiância espectral parcial, ou seja, integrada na região do visível, entre uma dada temperatura e 300 Kelvin, por meio de integrações numéricas, tanto para n igual a 4, quanto para n igual a 5, e comparamos, né, com essa expressão aproximada que foi definida também no programa Origin. Como a gente pode observar, os perfis gerais das razões numéricas para n igual a 4 e para n igual a 5, e a expressão aproximada, né, são praticamente idênticos para temperaturas abaixo de 800 Kelvin, né? Então, aqui a gente mal consegue, né, discernir qual é qual. Mas elas começam a divergir para temperaturas mais altas, né? Essa linha tracejada aqui, que eu deixei em destaque, representa o ponto de Draper. No início do século XX, Draper reuniu um conjunto de pessoas, colocou num quarto escuro e foi aquecendo um corpo negro para tentar ver quando essas pessoas se tornavam capazes de enxergar luz vermelha. E ele verificou que isso acontece em 798 Kelvin, que aqui nós aproximamos para 800 Kelvin. Então, o ponto de Draper é a temperatura na qual a gente começa a observar a emissão de luz visível, né, de um corpo negro. E esse ponto é curioso, porque como a gente pode ver aqui da figura, né, para um aumento de temperatura de cerca de 500 Kelvin, né, que é de 300 a 800 Kelvin, que é o ponto de Draper, nós tivemos um aumento drástico aqui, ó, de 17 ordens de grandeza da razão. Enquanto um aumento de temperatura de 800 Kelvin, saindo aqui de 800 a 1600 Kelvin, causa um aumento, né, da intensidade de emissão de cerca de 6 ordens de grandeza. Então, isso é curioso porque mostra, né, como a gente pode ver, que a gente tem um aumento muito drástico, né, dessa intensidade de emissão conforme ocorre o aumento da temperatura,
né? De modo que esses resultados mostram claramente a razão da emissão de luz branca por conversão a incidente de energia ser tão brilhante e tão intensa, de fato semelhante aos corpos incandescentes, né? Os corpos negros. Essa figura aqui apresenta para a gente a dependência da temperatura do sistema, né, com o aumento da densidade de potência do laser. Ou seja, com o aumento do parâmetro A, que depende, né, da densidade de potência do laser. O que se justifica pelo fato de o aumento da temperatura das nanopartículas ser local e, portanto, o calor específico e a condutividade térmica poderem ser considerados constantes, né? Como a intensidade de emissão é proporcional à temperatura das partículas, então nós podemos comparar esses dois gráficos, em que o segundo, esse daqui, traz a dependência temporal da intensidade de emissão, que é experimental, tá? Esse gráfico aqui, para uma amostra de óxido de túlio excitada em 808 nanômetros com laser de diodo, para várias densidades de potência diferentes. E apesar de a gente ter aqui uma diferença na escala temporal entre os gráficos, nós podemos observar que a resolução numérica do modelo fornece resultados que estão em ótima concordância com os experimentais, né? Por exemplo, o modelo prevê, e a resolução numérica confirma, né, que a emissão de luz branca se inicia em milissegundos após a incidência do laser, o que é corroborado, de fato, pelas curvas experimentais, né? Só que tendo em vista aqui que as curvas para A igual a 1 vezes 10 à sétima e A igual a 1 vezes 10 à oitava foram as que mais se aproximaram, né, do intervalo de temperatura exigido para a emissão de luz branca por corpo negro, que é aquele que fica em torno de 1400 Kelvin a 2000 Kelvin. Então foram realizadas novas simulações, variando os valores do parâmetro A dentro desse intervalo, né, a fim de melhor compreender esse comportamento de emissão de luz, bem como também determinar o valor ideal do parâmetro A para as nossas análises. O parâmetro A que foi usado nas nossas simulações está de acordo com as nossas estimativas se nós levarmos em consideração o número de absorvedores, né, como eu falei anteriormente. Então, vale ressaltar que as simulações também estão de acordo com as estimativas para o tempo característico, né, da etapa 1, ou seja, quanto maior for o valor do parâmetro A, menor é o TA1, que é esse tempo da etapa 1, né, que é o tempo de exposição ao laser até que a gente consiga observar a emissão de luz branca. Nós também quisemos investigar o impacto da variação da pressão a que o sistema se encontra submetido na temperatura que o material alcança. E por isso nós fizemos simulações variando o parâmetro B, que é um parâmetro que depende do coeficiente de condutividade do material. Assim, essas figuras apresentam a dependência temporal da temperatura com o aumento do parâmetro B, né, para esses valores de afixos que estão aqui na parte de baixo do quadro do gráfico, né, aqui para A igual a 4 vezes 10 à sétima, né, e aqui para A igual a 1 vezes 10 à oitava. O aumento de B está relacionado ao aumento da pressão e, consequentemente, à diminuição da temperatura que é alcançada, né, já que quanto maior for a pressão, maior deve ser a condição térmica. Mas, diferente do que a gente esperava, a variação do parâmetro B não afetou significativamente o comportamento da curva. Como vocês podem ver, variando B de 1 a 1000, né, não houve uma variação significativa, né? Então, vale ressaltar, né, que para esses valores de A, nós obtivemos temperaturas de estado estacionário maiores que 1400 Kelvin, né? São temperaturas que estão dentro da temperatura esperada para a emissão de corpo negro, com os valores do parâmetro B utilizados sendo várias ordens de grandeza menor, né, do que os valores estimados em diferentes condições de pressão. Mas como a gente não verificou uma grande influência do parâmetro B para os valores de A que nós Olá. Sí, parece que você quebró o quebró la comunicación. Si você vuelve a compartir nuevamente.
Volto sim, e vocês me dizem até onde vocês ouviram, por favor. Deixa só eu colocar aqui, eu acho que foi algum erro de conexão. Um momentinho. Vocês me ouviram explicando? Peraí. Uma depois. Parou nessa E- aqui? Isso, essa. Certo. Aqui o que eu estava explicando é que antes a gente tinha investigado a influência da densidade e potência do laser, né? Quando a gente estava variando o parâmetro A. Só que a gente também queria investigar a influência da pressão nessas simulações. E aí a gente varia o parâmetro B porque ele depende do coeficiente de condutividade, certo? Então, por depender do coeficiente de condutividade, ele está relacionado a aumento da pressão, né? E, consequentemente, a diminuição da temperatura. Então, quanto maior for a pressão, maior deve ser a condição térmica e, portanto, mais difícil deve ser alcançar as temperaturas de estado estacionário que são necessárias para que se observe a emissão de luz branca, né? Ou seja, temperaturas que estejam acima dos 1400 Kelvin. Então, o que eu estava dizendo aqui é que, inicialmente, nós variamos o parâmetro B de 1 a 1000 e mantivemos para vários valores de A. Aqui eu estou apresentando 2 pela limitação de espaço do slide, mas nós fizemos diversas simulações, mas o comportamento sempre se mantinha muito parecido, mesmo que nós estivéssemos variando muito o parâmetro B, e independente do valor de parâmetro A que fosse usado. Então, nós chegamos à conclusão de que provavelmente nós estávamos subestimando o valor do parâmetro B e decidimos fazer novas simulações em que a gente usasse valores de parâmetro B maiores, né? Então, aqui, para esse primeiro gráfico, nós usamos um parâmetro B com o valor de 2 vezes 10 à sétima e variamos o parâmetro A. Aqui, nós usamos o valor do parâmetro A de 2 vezes 10 à sétima e variamos o parâmetro B, né? Então, como a gente pode observar, quando a gente passou a usar valores de B mais consistentes com aquelas estimativas que eu mostrei anteriormente, a temperatura de estado estacionário passou a ser altamente dependente do parâmetro B, né? Mas agora nós passamos a obter temperaturas de estado estacionário muito baixas, né? De até 400 Kelvin. Como eu tinha mostrado a vocês no gráfico anterior, a gente alcançava perto dos 2000 Kelvin. Então, isso acontece porque as temperaturas que são alcançadas no estado estacionário envolvem um compromisso entre o ganho de energia devido à absorção, que é relacionada ao parâmetro A, e também a soma, né, das perdas de calor por emissão térmica e por condução térmica. Ou seja, por transferência de calor, né? Então, para que a temperatura no estado estacionário tenha valores maiores que 1400 Kelvin e se possa observar a emissão de luz branca, né, intensa, o parâmetro A deve ser maior que a soma dos termos de perda de calor por emissão de luz branca e por transferência de calor. Então, para valores de B entre 2 vezes 10 à sétima e 2 vezes 10 à décima, a perda de energia por dissipação de calor por condução é dominante, né, domina todo o processo, e a gente observa que se o parâmetro A é menor ou da ordem de B, então praticamente não acontece aquecimento dessas partículas. Somente quando o parâmetro A é maior em 2 ordens de grandeza do que B, percebam que aqui a gente estava usando B da ordem de 10 à sétima, e aqui quando eu tenho A da ordem de 10 à nona, né, 2 ordens de grandeza maior, é que a gente consegue um aumento de 100 Kelvin, né, de 300 para 400 Kelvin. Se o parâmetro A for somente uma ordem de grandeza maior do que B, esse aumento de temperatura é apenas de 10 Kelvin. Então, esses resultados são consistentes com observações experimentais, né, que já existem na literatura, que apontam que o aquecimento de partículas em solução ou em meio biológico é de apenas poucos graus acima da temperatura ambiente, uma vez que a condutividade térmica do meio, né, que aí está relacionada ao parâmetro B, é muito elevada e acaba, né, suprimindo essa variação. Nós também queríamos investigar a dependência da temperatura de estado estacionário, né, dos parâmetros A e B. E aí, uma variação em A pode significar uma variação das condições experimentais ou do material da amostra que estiver sendo utilizada. Por exemplo, se a potência da fonte diminuir pela metade, o parâmetro A também diminui pela metade. Mas isso pode ser compensado pela escolha de um material que seja melhor absorvedor, né? De modo que sejam necessárias menores densidades de potência de excitação, né? Que o laser alcance essa densidade menor, e assim a gente consiga otimizar as condições experimentais.
Além disso, a variação do parâmetro A influencia a temperatura que vai ser alcançada no estágio estacionário, né? Ou seja, um aumento em A leva também a um aumento da temperatura do estágio estacionário. Além disso, a equação de balanço de potência que a gente usa no modelo não faz nenhum tipo de menção ao tamanho do sistema, né, ao tamanho das partículas, de modo que a gente pode aplicar esse modelo tanto para partículas menores, como as da escala nanométrica, como para partículas maiores, né, como as milimétricas. E por essa razão, nós podemos comparar os nossos resultados com os resultados de Wang e colaboradores, que são esses aqui do terceiro gráfico desse slide. O Wang e o seu grupo de pesquisa estudaram partículas milimétricas de óxido de zircônia dopado com íons de terbium trivalente. Os autores usaram densidade de potência da fonte, né, dentro da faixa de valores que nós estimamos, e aí quando nós comparamos os intervalos de temperatura de 2.400 a 2.900 Kelvin, que foram obtidos no nosso trabalho e que foram obtidos no trabalho do Wang, nós percebemos que a dependência da temperatura do estágio estacionário com a dependência da densidade de potência da estação obedece ao mesmo padrão de comportamento, né? E, de fato, a sobreposição desses gráficos evidencia que nós conseguimos reproduzir, né, esse resultado experimental de forma adequada. Essa outra figura apresenta um gráfico do logaritmo da densidade de potência em função do logaritmo da temperatura de estágio estacionário, e ela foi elaborada a partir dos dados de temperatura de corpo negro e de densidade de potência que foram fornecidos pelo grupo do Wang, seguido por um ajuste linear. E ao lado, à direita, a gente tem um gráfico do logaritmo do parâmetro A em função do logaritmo da temperatura de estágio estacionário, que foi feito com os dados das nossas simulações. A partir desses gráficos, nós vemos que o modelo reproduz, né, uma outra característica do fenômeno, pois experimentalmente as inclinações das retas obtidas, né, a partir dos dados do logaritmo da intensidade de emissão são proporcionais à temperatura do estado estacionário, né, e estão sempre no intervalo aí de 4 a 5. No nosso modelo, a intensidade de emissão é proporcional à temperatura do estado estacionário e a densidade de potência é proporcional ao parâmetro A, né, que depende da densidade de potência. De modo que o nosso modelo reproduz o comportamento experimental, uma vez que as inclinações obtidas, né, para esse primeiro gráfico, em que a gente tem o logaritmo da intensidade de emissão em função do logaritmo da densidade de potência, devem ser as mesmas que as obtidas para quando a gente tem o logaritmo do parâmetro A em função do logaritmo da temperatura de estado estacionário. Um outro fenômeno que é bastante observável em experimentos para conversão ascendente de luz branca, que inclusive aconteceu no nosso laboratório algumas vezes nas atividades experimentais, é a mudança do limiar do laser para a ocorrência de emissão de luz branca, que geralmente está associada a alguma mudança na morfologia da partícula. Ou seja, por exemplo, alguém expõe um determinado material a um laser e observa a emissão de luz branca. Desliga o laser, espera um pouquinho e liga novamente, mas não volta mais a observar a luz branca, para a mesma amostra e com um intervalo de tempo pequeno entre uma exposição e a outra. Isso geralmente acontece devido a mudanças na morfologia da partícula. Essa figura, meu cursor está um pouco travado, eu não sei se está aparecendo para vocês, mas ela mostra uma micrografia ampliada da superfície da amostra de óxido de térbio, que foi obtida pelo grupo do Zeng, depois da excitação com laser, em que pode-se verificar o surgimento de um ponto ablacionado. E, de fato, né, mesmo para óxidos com temperaturas de fusão muito elevadas, como óxido de térbio ou óxido de zircônia, após a incidência de um laser com alta densidade de potência, costuma-se observar o surgimento de uma cavidade na amostra, cujo diâmetro da cavidade e a localização dessa cavidade coincidem com o foco do laser que está sendo utilizado. Então, isso acontece porque se a potência da fonte de excitação for muito alta, a temperatura no foco do laser é bastante elevada também, podendo causar modificações na morfologia da amostra. Por exemplo, quando a densidade do laser alcança 6,42 kW por centímetro quadrado, a temperatura no foco do laser é de cerca de 2.650 graus Celsius, o que já é superior ao ponto de fusão do óxido de térbio, por exemplo, que é de 2.358 graus Celsius. Portanto, o óxido funde, e quando o laser é desligado, as partículas que fundiram parcialmente podem se unir, né, com o resfriamento,
causando um aumento do raio dessas partículas e, consequentemente, um aumento da condutividade térmica. Só que, além disso, né, não é só a condutividade térmica que pode ser afetada, né? Como a absorção e o espalhamento também dependem do tamanho das partículas, se devido à alta temperatura no foco do laser ocorre sinterização dessas partículas, pode ocorrer uma mudança também da absorção e do espalhamento das mesmas. Assim, a partir do modelo implementado, né, se o parâmetro A for maior, né, que aqui vocês estão vendo, o parâmetro A for maior que o termo de perda de energia por transferência de calor, que como eu mostrei a vocês, é um termo que depende do coeficiente de condutividade, não ocorre emissão de luz branca, pois não serão alcançadas temperaturas de estado estacionário que sejam suficientemente altas para essa emissão de luz branca acontecer. Portanto, o limiar do laser muda, né? Ou seja, a densidade de potência mínima para que a gente consiga observar essa emissão muda por causa da alteração da condutividade térmica das partículas devido às mudanças morfológicas, bem como a alteração da seção de choque de absorção, tornando necessário aumentar a densidade de potência do laser até que se volte a observar a emissão de luz branca para aquele material. Então, nesse sentido, isso mostra, né, o quanto é importante que a gente conheça bem que fatores afetam o limiar da densidade de potência do laser. Aqui já foi uma outra investigação, né, que nós fizemos, que foi referente ao comportamento da etapa 4, que é aquela etapa em que a gente desliga o laser e ocorre o decaimento da intensidade de emissão. Então, nós realizamos simulações para diferentes valores do parâmetro A, como vocês podem ver aqui, assumindo as etapas 2 e 3, né, em que a fonte está ligada, e a etapa 4, em que o laser é desligado e ocorre esse decaimento. E também para diferentes valores do parâmetro B e um valor de A fixo em 2 vezes 10 à sétima. Nós podemos notar, né, que, considerando que o segundo gráfico é para um valor de A de 2 vezes 10 à sétima, independente do valor de B, né, a temperatura de estado estacionário foi, de fato, mantida em torno dos 1.500, 1.550 kelvins, como já era esperado, e que os perfis das etapas 2 e 3, né, em ambos os gráficos, foram conservados. Contudo, os decaimentos da etapa 4 diferem, né? E os resultados desse segundo gráfico são especialmente interessantes, né? Pois, embora a variação do parâmetro B de 1 a 1.000 não influencie de forma significativa as primeiras etapas do modelo, como a gente já discutiu anteriormente, a etapa 4 não é afetada somente até cerca de 900 Kelvin, né? Que são as temperaturas em que a emissão térmica é significativa, né? Mas para temperaturas menores, a perda de energia por condução começa a se tornar relevante e as curvas de decaimento de temperatura apresentam essa dependência com parâmetro B, embora essa dependência provavelmente não afete o tempo de vida de emissão. Nós também obtivemos uma expressão para o decaimento da temperatura nos casos em que a perda de energia por radiação térmica é dominante, e fizemos um ajuste da curva da etapa 4 a essa expressão que foi obtida, e verificamos que o decaimento da etapa 4, de fato, não é exponencial, como a emissão usual do lantanídeo, né, costuma ser. E uma vez que o decaimento da intensidade de emissão pode ser diferente do decaimento da temperatura, né, pois a intensidade e a temperatura se relacionam, né, com esse parâmetro, nós obtivemos os valores de intensidade a partir das temperaturas da etapa 4 e geramos um gráfico da densidade, da dependência, né, da intensidade de emissão com o tempo, para que a gente não tivesse, né, essa variação ao considerar só a dependência da temperatura. Então, nós pegamos o valor da intensidade máxima, né, multiplicamos por 1 sobre E, e encontramos o valor da intensidade correspondente a esse valor, bem como o intervalo de tempo correspondente a ele, né, que ficou aí em torno de 28 a 30 microsegundos, o que é coerente com o esperado pelo modelo. Nós também investigamos a influência do parâmetro C, né? E dessa vez nós também consideramos os N's igual a 5 e igual a 6. E as nossas estimativas coincidem com os valores de simulação necessários, né, para a obtenção de temperaturas de estado estacionário que sejam superiores a 1.400 Kelvin. Então, assim, para N igual a 5, para se alcançar essas temperaturas, o melhor valor que nós encontramos foi de 3 vezes 10 a menos 9, né? Além disso, a gente pode inferir que quanto menor for o valor de C, né, quanto menor for esse valor,
mais altos, né, vão ser os valores de temperatura de estágio estacionário, né? Como vocês podem ver, nós passamos aqui dos 3.500 Kelvin. Já quando a gente fala de N igual a 6, a gente obtém temperaturas de aproximadamente 1.400 a 1.600 Kelvin, com valores de C que estão aí entre 1 vezes 10 a menos 12, né, e 3 vezes 10 a menos 12. Então, dessa forma, nós temos que, para N igual a 4, é necessário que C seja da ordem de 10 a menos 6. Para N igual a 5, que seja da ordem de 10 a menos 9. E para N igual a 6, que seja da ordem de 10 a menos 12. Né? Ou seja, quanto maiores forem os expoentes N, né, os expoentes de emissividade, menores são os valores de C necessários para se alcançar temperaturas suficientes para se emitir luz branca por conveção ascendente. Então, como considerações finais, né, do trabalho, nós concluímos que o modelo foi capaz de explicar diversos aspectos do processo em questão que nós estávamos investigando, como, por exemplo, né, a existência de um limiar do laser, um tempo de aquecimento curto, né, da ordem de milissegundos, a curva de decaimento da emissão, que não é exponencial, mas sim polinomial, os valores de temperatura de estágio estacionário, a declividade do logaritmo da intensidade de emissão, né, com o logaritmo da temperatura de estágio estacionário e o valor de N, né, da emissividade, assim como a razão, né, dessa emissão de luz branca por conversão ascendente ser tão brilhante, tão intensa, semelhante aos corpos incandescentes. Além disso, o modelo também explica, né, a dependência da intensidade de emissão com essa pressão ambiente, né, com a compactação da amostra, com a dopagem adequada. Quanto ao tamanho da partícula, o modelo não impõe restrições, né, então ele pode ser empregado para partículas maiores ou menores. Os nossos resultados também apontam que o uso de íons lantanídeos com a absorção na região do infravermelho próximo pode possibilitar o aumento da seção de choque de absorção das nanopartículas, que está ali relacionada ao parâmetro A, e assim produzir materiais eficientes, né, para a emissão de luz branca intensa. E aí a gente pode se preocupar para que eles sejam baratos e de fácil acesso. Além disso, o número dos íons lantanídeos também é relevante, né? O aumento desse número de íons lantanídeos para absorção no spot do laser, né, no foco do laser, pode ser obtido também pelo aumento da dopagem ou pela compactação das partículas. Então, isso pode aumentar a eficiência desses materiais para a emissão de luz. E uma outra vantagem, né, é que essa modelagem numérica consegue fornecer a dependência temporal completa do processo, né, e é possível incluir, embora a gente ainda não tenha feito isso, a dependência com a temperatura de várias propriedades, como, por exemplo, a seção de choque de absorção, o coeficiente de condução térmica, a capacidade térmica. Então, os nossos resultados sugerem que esse modelo, no momento, consegue descrever de maneira adequada, né, as características mais relevantes desse processo de conversão ascendente, o que possibilita o seu uso no design de novos materiais mais eficientes e também no aprimoramento das condições experimentais. O modelo ainda está em desenvolvimento, né? Então, no momento, nós temos algumas perspectivas que são bastante promissoras, né? E de início, a gente pretende realizar e analisar mais simulações numéricas com valores mais diversificados e apropriados do parâmetro B, em especial para investigar o seu impacto na intensidade de emissão e no decaimento temporal da emissão. Nós também buscaremos incluir no modelo a dependência da temperatura da seção de choque de absorção de alguns íons absorvedores, da capacidade calorífica do material e do coeficiente de condução térmica. Também buscaremos incluir os efeitos de porosidade e de empacotamento da amostra ao nosso modelo. E tendo em vista que a medição da temperatura das nanopartículas costuma ser feita com câmeras termográficas, nós também buscaremos determinar a temperatura média em função da área do spot do laser e das propriedades da amostra, né? E comparar com as medições experimentais. Atualmente, nós estamos tentando expandir a investigação com esse modelo para outros fenômenos de transferência de calor e termometria em nanoscala. E uma das coisas que eu estou trabalhando agora se relaciona diretamente com o modelo que eu acabei de apresentar para vocês. Isso porque o professor Ricardo Longo, que é meu orientador na minha pesquisa, em parceria com um grupo de pesquisa de Aveiro, que estão apresentados aqui as imagens, publicou esse artigo, que em português é Propriedades Térmicas de Bicamadas Lipídicas Derivadas do Regime de Aquecimento Transiente de Nanopartículas de Conversão Ascendente, que é um trabalho de termometria, né, mais especificamente sobre a termorregulação celular. E aí, neste trabalho, os autores se dedicaram a medir a transferência de calor da célula para o ambiente ao seu redor e do ambiente para a célula, assim como calcular as capacidades térmicas.
Aqui, de maneira muito resumida, eu não vou apresentar o trabalho, eu só quero apontar em que etapa nós estamos tentando cooperar. Mas, de maneira resumida, durante o metabolismo, as células passam por uma transferência de calor contínua, né? Mas ainda se sabe muito pouco sobre essa transferência de calor a nível celular e principalmente sobre as propriedades térmicas de cada componente celular. Inclusive, frequentemente, em alguns trabalhos, a condutividade térmica e os coeficientes de transferência de calor da membrana lipídica, das proteínas e de todos os fluidos intracelulares são considerados iguais. E isso é uma imprecisão grande, né, que já foi bastante apontada na literatura. Isso porque as propriedades térmicas da própria membrana celular, ou seja, a transferência de calor da célula para o ambiente ao seu redor e vice-versa, são importantes no processo de termorregulação. E nesse sentido, uma aproximação que já é bem aceita é a da membrana celular por uma bicamada de fosfolipídios, que é a aproximação que foi empregada nesse trabalho. Então, quando a gente pensa, né, sobre determinação da temperatura celular, simplesmente medir a temperatura, que é uma variável de estado, não fornece informações suficientes sobre o processo de perda de calor, que é dinâmico, né, de modo que é necessário estudar o regime transiente. E por isso ficou clara a necessidade da proposição de um modelo de transferência de calor em nanoscala. E aí o meu orientador, em parceria com esse grupo de pesquisa, né, usaram o mesmo modelo de balanço de potência que eu usei nessa minha pesquisa, com algumas adaptações condizentes com as condições experimentais desse trabalho, para compreender a termorregulação celular. E eles conseguiram explicar muito bem o fenômeno, assim como conseguiram obter as capacidades térmicas específicas da bicamada lipídica e da nanopartícula de conversão arsenite que eles empregaram no trabalho, só que isso só aconteceu quando eles empregaram baixas densidades de potência, né? Quando esses autores empregaram densidades de potência mais elevadas, o perfil do aumento da temperatura com o tempo, né, o perfil do regime transiente, se mostrou muito diferente e apresentou dois comportamentos distintos que ainda precisam ser estudados. O que provavelmente acontece, né, é que como nesses casos a densidade de potência é muito alta, o aumento da temperatura também deve ser muito maior, o que fornece um gradiente de temperatura que é significativo, né, que pode induzir o efeito Sorré, também conhecido como efeito de termoforese ou de termodifusão, que é basicamente um fenômeno de difusão de massa, em que a presença de um gradiente de temperatura gera um gradiente de concentração na mistura. Então, as nanopartículas acabam migrando da região mais quente, que é o feixe do laser, para a região mais fria, que é a solução, enquanto as águas que estavam em torno dessas nanopartículas substituem, né, tomam o lugar dessas nanopartículas que migraram. O problema é que, como as nanopartículas e as moléculas de água têm diferentes seções de choque de absorção, diferentes capacidades térmicas, à medida que vai acontecendo essa substituição de nanopartículas por moléculas de água, também mudam as propriedades ópticas e as propriedades térmicas do nanofluido. Ou seja, os coeficientes da equação diferencial que são obtidos da equação de balanço de potência, né, do nosso modelo, como, por exemplo, os coeficientes relacionados à absorção, capacidade calorífica, também mudam com o tempo. Portanto, para modelar o regime transiente para altas densidades de potência, seria necessário variar o número de nanopartículas e o número de moléculas do solvente, vendo como essa variação afeta esses parâmetros do modelo, né? E como essa variação é mais provável devido ao efeito Sorré, né, esse efeito de termodifusão, uma análise desses regimes transientes deve fornecer informações sobre o coeficiente de termodifusão. E aí é neste problema que nós também estamos interessados atualmente. É um problema que a gente ainda não resolveu, mas que nós temos algumas hipóteses, né, principalmente essa de que é devido ao efeito Sorré. Então, atualmente, eu estou realizando simulações em que eu removo uma nanopartícula do cilindro de excitação e adiciono o número de águas equivalentes ao volume de uma nanopartícula, que é aí superior a 1 milhão de águas, e aí eu reobtenho os parâmetros do modelo com os quais eu reproduzo as simulações, né? Então, a seguir, eu removo 2 nanopartículas, faço a substituição por água, obtenho os parâmetros, faço a simulação. Removo 3 nanopartículas, substituo com água e refaço a simulação, a fim de verificar se isso corresponde ao padrão experimental que foi observado por esse grupo de Aveiro. Então, além disso, né, nós esperamos ser capazes de prever o tempo de arraste, né, que é o tempo que leva para cada nanopartícula sair do feixe do laser, e com isso a gente deve conseguir calcular o coeficiente de termodifusão, ou também conhecido como coeficiente Sorré,
que vai permitir que a gente modele esse efeito de termoforese. Então, atualmente, nós estamos divididos, né, entre melhorar essas questões do modelo que eu falei para vocês, são perspectivas que estão em andamento, mas também tentar resolver esse problema proposto pelo grupo de Aveiro. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a participação aqui neste seminário, e também agradecer a todos que de alguma forma contribuem para o andamento desse projeto, como as agências de fomento envolvidas, a Universidade Federal de Pernambuco, o Centro Acadêmico da Agreste, o Departamento de Química Fundamental, o Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais e os grupos de pesquisa aos quais eu pertenço. Obrigada. Muchísimas gracias, Lucelma, por la charla tan interesante que nos brindaste el día de hoy. Vamos entonces a comenzar con la ronda de preguntas. Para eso, pues también invitamos a todos los que nos están viendo por las diferentes redes de las universidades a que vayan dejando sus preguntas para al final dar paso a estas. Vamos a comenzar entonces con los profesores que se encuentran acá. Para eso, vamos a comenzar entonces con el profesor Isaías. Oi, bom dia. Bom É, dia. Buenos días, profesor Isaías. Parabéns pela apresentação. Vejo que você está com bastante resultados, bastante conhecimento sobre o trabalho que você está fazendo. Ia desejar só parabéns e falar isso, mas eu fiquei com algumas dúvidas, curiosidades mesmo. Você mostra que a potência ela aumenta quando a pressão aumenta, diminui a intensidade, né? Isso, exatamente. Isso, Assim, aí me ficou uma curiosidade, qual é o mecanismo microscópico que responde por isso? em primeiro lugar, eu quero agradecer, professor, pelo elogio e por ter assistido. Em relação a essa verificação de que a intensidade de emissão de luz reduz com o aumento da pressão, a gente tem atribuído isso ao aumento da perda de calor por condução. Porque se eu tenho uma pressão maior, o coeficiente de condutividade aumenta. E aí a gente consegue ter uma perda maior por condução. Então, a explicação do fenômeno, por enquanto, está realmente dizendo respeito aos diferentes caminhos de perda de energia. Beleza. Você também mostrou que vocês não têm um significado físico desse expoente que vocês acharam nas funções W, T a quarta potência, etc. Não existe um significado físico para esse número, que vocês encontraram entre 4 e 5. Na É, verdade, professor, aham. existe o significado físico. A questão é que quando a gente fala de conversão ascendente de energia, a gente pode estar falando de diferentes tipos de fenômenos. Na literatura, se fala mais da conversão ascendente de energia usual, que é aquela que tem todo um mecanismo eletrônico, né, de excitação de estados que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, que o mais famoso é a transferência de energia. No caso do nosso trabalho, a gente não está interessado na conversão ascendente usual. Nós estamos interessados na conversão ascendente por emissão de corpo negro, que é um fenômeno diferente. Aí o que eu quis dizer é que quando a gente está tratando de conversão ascendente usual, esse parâmetro N tem um significado físico, que ele é o número de fótons envolvido nessas emissões. Então, isso é medido experimentalmente e é amplamente utilizado em pesquisas de conversão ascendente usual. Só que alguns trabalhos têm apontado valores de expoente N muito grandes para conversões que são de emissão de corpo negro. E o significado físico que a gente atribuiu ao expoente N foi da emissividade do material. E não se encontra, né, não há uma argumentação sólida de materiais que possuam valores de emissividade superiores a 6. Né? Os corpos negros têm emissividade igual a 4, né? E corpos com emissividades maiores, registradas na literatura, alcançam valores de 5 e 6. Então, no nosso trabalho, a gente assume que esse N, a gente tem que o parâmetro N é o expoente de emissividade do material, e a gente assume que ele está entre os valores de 4 e 6, porque é para o que há uma justificativa física. O que eu quis dizer é que alguns trabalhos encontram valores muito superiores, né? Ainda que seja emissão de corpo negro,
como 12, 14, 16, mas ainda não há uma explicação de significado físico possível para esses números. Portanto, a gente não incluiu no modelo valores superiores a n igual a 6, Tá bom. certo? Legal, muito obrigado. A última questãozinha é a tua equação diferencial que você resolve. Você resolve ela porque você deixou, assim, você assume que a queda da intensidade não é mais exponencial e sim polinomial, não é isso? Não, isso foi uma observação que a gente fez, professor, já depois da resolução da equação diferencial. Ah, Porque o que a então, gente tem, deixa eu voltar aqui para o slide, isso. porque eu acho que fica melhor de a gente ver. Rapidinho aqui eu já chego. Aqui, a equação de balanço de potência que a gente usa é essa, que de forma reduzida a gente equilibra o ganho pela absorção da energia do laser, né, aquilo que está aquecendo a nossa amostra, e as formas de perda, que no formato de experimento que a gente considera, as mais importantes são a de condução térmica, por energia interna, e de emissão de energia, né, emissão de luz. Quando a gente faz a equação diferencial, a gente está literalmente só resolvendo ela para os valores de entrada dos parâmetros A, B, C e QP, que eu modelei como eu mostrei anteriormente. Uhum. Quando eu mencionei que o decaimento não era exponencial, mas sim polinomial, era referente ao estudo da curva de decaimento. Ah, Deixa eu voltar para cá. Porque quando a gente desliga o laser, ocorre o decaimento dessa intensidade de emissão. E aí, para íons lantanídeos, já está bem estabelecido na literatura que esse decaimento é exponencial. Só que quando a gente modelou a expressão para esses decaimentos que foram observados para corpo negro, a gente obteve uma expressão polinomial, certo? e esse, e essa, e essa discrepância muito grande no tempo do modelo para o experimento, qual é a ideia disso? Aqui, professor, na verdade, a gente encontrou variações de tempo muito parecidas, né? Deixa eu voltar aqui para essa figura. A gente vê que esse tempo de aquecimento é da ordem de milissegundos, né? Aqui tem uma diferença na escala temporal, porque a gente não encontrou um gráfico na literatura de trabalho experimental que usasse exatamente a mesma escala que a gente. Mas se a gente vê que aqui, por exemplo, são 2,5 segundos e o tempo de subida está aqui, a gente percebe que é um tempo muito pequenininho, né? Da ordem de milissegundos. Fica um pouquinho mais difícil comparar devido a essa variação na escala. Contudo, de fato, provavelmente o senhor já viu trabalhos na literatura que dizem que esse tempo de aquecimento para que se observe a emissão de luz é da ordem de vários segundos. Eu já vi trabalhos que falam em 5 segundos, 10 segundos e até em 1 minuto. Contudo, a gente acredita que isso diz respeito a um errinho no procedimento experimental, porque quando a gente vai utilizar um laser e a gente configura lá uma determinada densidade de potência, leva um tempo até que o laser estabilize alcançando aquela densidade de potência. Então, o ideal, assim, por um cuidado mesmo experimental, é que a gente coloque um anteparo para que o laser estabilize batendo apenas no anteparo e após estabilizar o laser, a gente deixe ele excitar a amostra. Só que alguns trabalhos não fazem esse processo. Então, eles começam a contabilizar o tempo do momento em que o laser é ligado até o momento em que se observa a emissão de luz branca. Então, o que ele está medindo não é o tempo de aquecimento, é a soma do tempo de aquecimento com o tempo de estabilização do laser. Não Tá sei se bom. ficou clara a resposta. Não, tá ótimo. Parabéns para você e para o teu grupo. Tchau. Muito obrigada, professor. Muchísimas gracias, profesor Isaías. Vamos ahora con el profesor Augusto. Bom dia. Buenos días, profesor Augusto. Bom dia. Parabéns, Lucelmo, né? Eu a vejo, né, eventualmente no laboratório, sei da competência dela, né? Então, Lucelmo, veja, você fala muito em temperatura, né, em escala nano, micro, né? Então, a gente começa a vislumbrar algo do tipo um termômetro em escala muito pequena, né? Você poderia falar sobre se é possível que o seu trabalho leve, né, a uma aplicação tecnológica desse tipo ou não? Vocês pensam
nessa hipótese, né? Que gostaria que você fizesse um comentário sobre isso, né? Sobre termômetros em escalas muito pequenas, se é possível fazer, se não é, como é que o seu trabalho poderia ser aplicado a esse tipo de dispositivo. Professor, muito obrigada pelo elogio novamente. É sempre um prazer estar com o senhor. Em relação ao trabalho, no momento a gente ainda não faz nenhum tipo de aplicação, né, em termometria. Contudo, já é possível fazer e alguns grupos de pesquisa já têm desenvolvido nanotermômetros, alguns inclusive já estão sendo utilizados. Na Universidade de Aveiro, em Portugal, o professor Luís Dias Carlos está tendo um desenvolvimento assim bastante significativo na área de nanotermometria. O meu modelo não influencia diretamente no produto final do nanotermômetro, mas ele ajuda a compreender os processos de transferência de calor em nanoscala. Então, em uma medida mais inicial, o modelo é útil para a compreensão de como esses processos de transferência de calor, né, principalmente os processos de perda de calor, acontecem em nanoscala, né, para nanomateriais. Então, nesse sentido, o modelo pode contribuir para o desenvolvimento de nanotermômetros, mas ele não é suficiente em si mesmo para isso. Obrigado. E uma curiosidade, assim, é sempre luz branca a emissão? Vocês já... Existe esse fenômeno para uma determinada um espectro que não seja necessariamente branco, assim, dá para ver com luz verde ou azul ou, né, sei lá, porque você joga laser, eu acho que é vermelho, né, não sei, de diodo, né, enfim. E aí você pode ter, de repente, uma emissão num comprimento de onda muito específico, né, ou numa faixa muito específica. Isso tem sido observado ou não? Professor, essa é a área que foi mais estudada até agora, na verdade, só que aí a gente não está mais falando de conversão de corpo negro. Quando o que a gente obtém é uma luz visível colorida, vermelha, verde, azul, amarela, a gente está falando da conversão usual, que é aquela que eu mostrei lá no início. E aí, geralmente, a luz que vai ser emitida depende principalmente do íon sensibilizador e ativador que a gente utiliza na amostra. Porque aí a gente vai ter que considerar a seção de choque de absorção, né, o comprimento de onda de emissão desses íons. Então, já é bastante estudado, se consegue emitir luz em basicamente qualquer cor hoje em dia, mas aí é um fenômeno diferente, o modelo não explica esse fenômeno, não. No caso dos corpos negros, o que a gente ainda consegue é observar a emissão de luz vermelha, né, que é lá no ponto de Draper. Deixa eu encontrar aqui em que slide eu mostrei, que eu tinha colocado uma representaçãozinha, que até esses valores foram muito discutidos, né, ao longo do tempo na literatura, porque originalmente se define que a temperatura em que se começa a observar a emissão de luz visível por corpos negros é o ponto de Draper, que aqui eu aproximei para 800 Kelvin, mas é mais especificamente 798 Kelvin. Só que aí a gente observa a emissão de luz vermelha. E aí o que os estudos têm mostrado é que essa emissão se torna branca quando a gente está em temperaturas superiores a 1400 Kelvin. Mas nesse intervalo a gente não enxerga emissão em outras cores. De fato, para ter emissão azul, verde, emissões mais características, a gente precisa da conversão ascendente usual. E aí, nesse caso, existem diversos mecanismos que explicam o processo de conversão ascendente usual. Vai depender das condições experimentais, mas principalmente do material que estiver sendo usado. Ok. Então, é isso, né? Eu paro por aqui. Mais uma vez, obrigado e mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada, professor. Muchísimas gracias, profesor Augusto. Ahora le voy a pedir el favor al profesor Isaías que me colabore. Vamos con el profesor Stuart Holmes, pero pues los hermanos comentó que no habla ni español ni inglés. Entonces no sé si profesor Isaías me colabora con... Profesor Isaías, me Bueno, colabora con la traducción ya que yo no hablo portugués. Entonces, now we are going with Professor Stuart Holmes. Professor Stuart. With the translation, thank you. Yeah. Thank you, Ms. Selma. Because I don't know nothing Sorry. about speak Portuguese and That's she okay. doesn't speak know. English and also not Spanish, and for that is I could do German or Italian. yeah, maybe maybe that is more possible. Yeah. Now Okay. Thank you. thank you so much. Luz Selma, muchas gracias. Very Gracias, interesting. profesor Isaías. I will ask a technical question in English, and I think Isaias can translate. ele I vai would like ter questões só Isaias, técnicas e thank you. talvez eu consiga traduzir.
I would like to ask, how important is the excitation wavelength? The wavelength was 900 nanometers. Is that critical in these types of measurements for the initial excitation? Você entendeu? O senhor poderia traduzir, por Então, favor? ele está perguntando se você tem uma faixa de transmissão das tuas, de comprimento de onda. E isso acontece mais na luz branca. Se isso é mais importante só nas luzes brancas. Entendi. Aqui, professor, a questão de a gente ter a excitação na região do infravermelho próximo não é específico da emissão de luz branca. A conversão ascendente usual, que é aquela que a gente consegue obter cores diferentes e que não é característica de corpo negro, também ocorre excitação na região do infravermelho próximo, e a emissão também é na região do visível ou do ultravioleta. O senhor quer ir traduzindo para você, Isaías? Stuart, she spoke that the emission is in the range of ultravioleta and close to the blackboard emissions. I suppose it is. Okay. Yeah. Deixa eu só Thank you. apontar aqui para um gráfico que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de explicar. Só um segundinho. Aqui. Professor, a excitação ocorre na região do infravermelho próximo, né, do NIR, tanto quando a gente tem a conversão ascendente usual, quanto quando a gente tem a de black body, né, a conversão ascendente de corpo negro. O que muda, de fato, é onde a gente obtém a resposta, né, a emissão. Se a gente tem uma emissão no visível característica de uma cor discreta, né, então a gente obtém um espectro discreto assim, e é isso que caracteriza a usual, ou se a gente obtém uma emissão de banda larga. Isso porque, como a gente sabe, né, a emissão de corpo negro é caracteristicamente de banda larga, com o máximo dela, fortemente dependente da temperatura do corpo, né, e com uma cauda longa, né, na região do infravermelho próximo, né, que é uma região aí que vai incluir de 1.000 a 3.000 nanômetros. Então, a dependência, o que varia, né, da usual para de corpo negro, não é o de excitação, é sempre no NIR. O que vai variar é que tipo de emissão eu tenho, se é uma emissão discreta ou se é uma emissão de banda larga. Stuart, I understood that. That's yeah. Thank you. thank Isaias, you. I would like to ask. Thank you. Isaias, I would like to ask one more question. Okay, no problem. From the title, the word nanoparticle was in the title of the talk. How important is it to have nanoparticles in this work? Is it because you have a larger surface area, or some change in the optical properties? How important is nanoparticles in this work? Lucelma, o Stuart está perguntando o quanto é importante ser nanopartículas. Por que é importante a nanopartícula? Devido a um efeito de superfície? Sim, é exatamente isso. O motivo de ser importante se tratarem de nanopartículas é porque o modelo depende da área superficial de cada nanopartícula. Então, a gente consegue ter, por exemplo, um aquecimento muito mais rápido para a área superficial de uma nanopartícula do que de partículas muito maiores. Então, sim, o motivo é exatamente esse, diz respeito à definição dos termos da equação de balanço de potência do modelo. Okay. Contudo, a gente Stuart, ainda consegue variar, né, como eu falei, de nano até micrométricas. could you understand, Stuart? A little bit, yes. I think I got that. Okay, thank Thank you. Thank you for answering my questions very well, and very interesting work, Lucelma. Thank you. Muito obrigada, Thank you so professor. much, Professor Stuart. Eu peço desculpas por Gracias, Profesor Isaías. responder em espanhol e em inglês. Yeah. Bueno, la profesora Margarita no tiene preguntas, inclusive creo que se acabó de retirar, el profesor Felipe tampoco y el profesor Arturo tampoco, que me escribieron al chat. Vamos ahora con la profesora Gabriela. Hola, Lucelma. ¿Se escucha? Sí, parece que sí. Sí, perfecto.
Muy interesante tu experimento, Obrigada. mucha información, muy lindo. Mi pregunta es más para las regiones de bajas temperaturas, que es donde yo vivo, y quería saber si hay comparaciones con estudios de tipo de primeros principios, de estructura de bandas para estos materiales en función de esas temperaturas o en función de los defectos, cómo aparecen cómo aparecen los espectros, ¿no? Cómo aparecen las bandas y los espectros donde vos graficás en función ahí de la longitud de onda. Si hay Professor, estudios de ese estilo. O sea, a lo mejor no me entiende. professor No. Isaías, poderia traduzir? Eu entendi Profesor Isaías a pergunta. o profesor Não, Augusto. eu posso ajudar aqui. Hugo também está presente, ele também pode ajudar, Hugo Cabreira. Sí. Se Hugo me corrija, a pergunta foi se existe estudos de primeiros princípios, né, envolvendo as nanopartículas que você usou, né, e se esses estudos de primeiros princípios, né, eles mostram, né, se de fato tem essas bandas, né, como é que são as bandas de energia dessas partículas que você usa, né? Você fez estudos ab initio, né, desses sistemas, não? Ou se existe na literatura algo desse tipo? Tô certo, Hugo? É por aí? Tá certo, é isso mesmo. Pronto. Então, professora Gabriela, eu não conheço estudos ab initio sobre essas condições das nanopartículas. O que a gente ainda encontra são alguns poucos estudos que mostram que o espectro de emissão é de fato de banda larga. Mas como eu mencionei no início, a imensa maioria dos artigos publicados que falam sobre emissão de luz branca por corpo negro nem sequer fornecem o espectro, de forma que é possível até que se trate de uma conversão usual, né, em que se tenha visto luz branca devido à sobreposição de cores e não devido à incandescência. Então, ainda não existem estudos assim iniciais. Eu vi que a senhora perguntou também, se eu entendi bem, se há análise de defeito nas partículas, isso também não foi feito ainda. Bueno, gracias. Sí, lejos del cuerpo negro, digamos, a bajas temperaturas, digo yo, no cuerpo negro, sino cómo arranca eso en las zonas de regiones de bajas temperaturas y bueno, quizás con alguna dependencia de la temperatura, pero mucho más baja que lo que vos estás viendo, simplemente para ver la física de esos materiales, pensaba yo, por ese lado. Pero bueno. Eu não vi ainda, professora, nenhum estudo que faça esse estudo de fato em baixas temperaturas. Os trabalhos que estão publicados geralmente estão entre 1.400 e 3.000 kelvins. Claro. Então, estudos em baixa temperatura, se existem, eu realmente não conheço. Bien. Gracias. Obrigada. Muchísimas gracias, profesora Gabriela, por sus preguntas. Vamos ahora así como nos colabora ahorita, con el profesor Hugo Cabrera. Buenos días con todos. Luciano, bom dia. Primeiro, parabéns, né? É um trabalho muito legal. Eu não estou muito familiarizado com a parte de fenômenos ópticos, né? E fiquei curioso com aquela ideia, né? Eu não sei se entendi bem, se a luz do laser, né, que chega até a amostra, né, é de um comprimento de onda, e quando, no caso do seu caso de estudo, né, a amostra emite uma luz, uma radiação com uma comprimento de onda menor, é isso? Ou de repente não consegui entender bem. Professor, existem ambas as possibilidades, né? Quando a gente tem uma excitação, a emissão que a gente obtém pode ser com um comprimento de onda maior e, consequentemente, de menor energia. E esse é o processo que a gente está mais familiarizado, né? Que geralmente a gente chama de processos fotoluminescentes. Quando a gente está falando de conversão excedente de energia, a gente está falando de processos em que fótons de menor energia são convertidos em fótons de maior energia. Então, de fato, nesses casos,
o laser, né, que a gente usa tem uma excitação, né, num comprimento de onda que é maior do que a emissão que a gente observa. E é por isso que a gente diz que é uma conversão ascendente, porque está acontecendo um aumento de energia, né? Se o comprimento de onda reduz, é porque a energia está aumentando. Então é por isso que a gente chama de conversão ascendente de energia. E aí existem os dois tipos que eu falei, né? A conversão ascendente usual, que aí existem diversos mecanismos possíveis para explicar, mas que é um fenômeno eletrônico, e a conversão ascendente de corpo negro, que é uma conversão por aquecimento, de incandescência, né, para o qual ainda não existe um modelo 100% fechado. O nosso modelo acredito que o primeiro modelo a tentar explicar esse fenômeno, mas muitas questões ainda estão em aberto e a gente precisa refinar o modelo para conseguir responder. Entendi bem melhor. Entendi bem melhor. Outra pergunta que eu tinha você tem no seu modelo, né, tem vários parâmetros, né? Aí, dependendo da amostra, né? Aí você falou de que sua amostra tem uma certa dopagem, né? Certa dopagem de terras raras, se eu não me... Né? E terras raras Aham, é uma expressão que era muito usada antigamente, hoje em dia tem sido aham, menos usada, mas que se refere a todos os íons lantanídeos, ao escândio e ao ítrio, ali na tabela periódica. Antigamente falavam terras raras porque se achava que esses elementos químicos eram muito raros, né? Mas hoje em dia já se uhum, sabe que não são, né? O lantanídeo com menor concentração disponível na natureza ainda é muito mais abundante do que o ouro e outros metais. Então, hoje em isso. dia não se usa mais tanto, de fato, essa nomenclatura. A gente usa dopagem com íons lantanídeos para melhorar essa absorção e a capacidade de emissão, porque isso diz respeito ao comprimento de onda de absorção e de emissão característico do íon. E também, principalmente, devido à seção de choque de absorção da nanopartícula. Quando a gente usa íons lantanídeos que têm seções de choque de absorção maiores, a gente consegue potencializar a seção de choque de absorção. Deixa eu voltar aqui para onde eu tenho Uhum. a definição do parâmetro. Minha pergunta era porque eu não sei se você no seu modelo, digamos, toma em conta a concentração de dopagem. Por enquanto, a Uhum, gente ainda não fez essa análise, isso está como perspectiva do modelo. O que a gente consegue dizer é a um nível mais qualitativo, né? Que o aumento da dopagem, né, o aumento da quantidade desses íons lantanídeos deve levar a um aumento da seção de choque de absorção, consequentemente, a um aumento do parâmetro A. E o que a gente verificou pelas simulações é que um aumento do parâmetro A repercute no aumento da temperatura de estado estacionário, que é a temperatura que a gente precisa para observar a uhum. emissão de luz. Então, a um nível qualitativo, a gente consegue dizer que uma dopagem eficiente e o aumento da porcentagem dessa dopagem deve favorecer a intensidade de emissão, né? Aumentar essa intensidade de emissão. Mas a gente ainda não quantificou essa observação. Tá, entendi. Entendi. Obrigado. Eu acho que não tem mais perguntas. Obrigado, Luciano. Obrigado. Obrigada, professor. Muchísimas gracias, profesor Hugo. Y vamos con nuestro último panelista del día de hoy, el profesor Edgardo. Hola, buen día. Creo que ahí se me ve, se me escucha. Meu nome é Edgardo Bonsi, sou da Universidade Nacional de Córdoba. Eu sou convidado pela professora Gabriela. La presentação muito interessante, muito bonita. Vou mudar para falar em portunhol. Eu tenho Obrigada. cuestiones, más español que portuñol. Cuando você hace el ajuste de su modelo, eu suppose você fez de ajuste contra datos experimentales. ¿Es así? Sí. ¿Cuáles son esos datos? ¿Dónde você obtém esos datos? ¿De otra publicación
você faz a medição? Isso, professor. Nós pegamos dados experimentais para conseguir fazer essa modelagem numérica. Os dados experimentais que a gente precisou obter foram a densidade, a capacidade térmica, o raio, né, das nanopartículas, as densidades de potência mais utilizadas na literatura, com as quais se consegue observar a emissão de luz branca, e as seções de choque de absorção dos íons empregados. Para obter esses valores, o que nós fizemos foi uma revisão de literatura dos últimos 20 anos do que tinha sido publicado, sendo que só existem trabalhos que de fato se intitulam, né, que usam o termo conversão ascendente de energia, reconhecendo esse fenômeno como um fenômeno novo, como emissão de corpo negro, de 2010 para cá. Então, são trabalhos principalmente dos últimos 14 anos. Então, nós pegamos todos esses trabalhos e olhamos quais foram os intervalos de densidade, capacidade e raio das nanopartículas, densidade de potência utilizada do feixe do laser, seção de choque de absorção. Nós também levamos em conta, em alguns trabalhos que diziam só a potência empregada, o spot do laser empregado, e aí nós calculamos a densidade de potência para poder considerar esse intervalo aqui, de 5 a 100 vezes 10 a quinta watts por metro quadrado. Ok, obrigado. Per la gente, hay dos procesos, baixa temperatura e alta temperatura. Você fala de luz branca, eu suponho para alta temperatura. Bien, pero la luminiscencia, digamos, de baja temperatura, es diferente el modelo que você faz. Isso, exatamente. Sim. O nosso modelo, professor, só explica, né? Ele só tenta justificar as emissões de corpo negro. Então, o modelo só é válido para altas temperaturas. Existe toda uma discussão, inclusive, entre quando se trata de emissão de corpo negro ou de candoluminescência. Mas também existe uma separação aí pelo limiar de temperatura, né? Porque a candoluminescência é definida como uma emissão de radiação perante a excitação, né? Com temperaturas que são mais elevadas do que as temperaturas de incandescência. Ou seja, é uma emissão de corpo não negro em altas temperaturas. Esse tipo de emissão de candoluminescência já foi observada quando óxidos metálicos foram aquecidos por chamas de gás, né? E aí os mecanismos que promovem esse tipo de fenômeno, eles são descritos pela recombinação de espécies radicais da chama ou por reações de oxirredução que acontecem na superfície do material. Mas quando a gente está falando desse modelo, a gente está falando só da emissão de corpo negro, então a gente está no intervalo de temperatura de 1.400 a 3.000 Kelvin. Acima disso, já se fala de candoluminescência, que o modelo não descreve. Abaixo disso, dos diferentes tipos de luminescência, que o modelo não descreve. Obrigado. A última questão. Você ha mostrado un ajuste de parámetros versus temperatura. Certo. ¿Cómo você hace para medir esos materiales, bueno, hacer los experimentos a una temperatura tan alta, a alta temperatura, sin hacer un aquecimiento, una rampa de temperatura, es decir, de 0 o 300 Kelvin hasta alcanzar a los 4000? Porque durante el proceso de ese aquecimiento, de ese calentamiento en rampa, la emisión se va produciendo. Es decir, pero o sea, no entiendo cómo puede decir este parámetro es a 4000 Kelvin, 2000 Kelvin, quando você tem que ir calentando as muestras. Certo. No caso do meu trabalho, professor, é um trabalho teórico. Eu não faço a parte experimental. Eu faço a modelagem do modelo, né, dentro da resolução de equações diferenciais ordinárias. Experimentalmente, essa medição é feita usando câmeras termográficas, que conseguem captar temperaturas da ordem dos 1.400 Kelvin. Então, já existem trabalhos experimentais em que essas temperaturas foram captadas com câmeras termográficas. Uma limitação do uso dessas câmeras depende, né, pode ser uma limitação
a depender do tamanho do foco do laser, né, do spot do laser. Se, por exemplo, a gente usa um spot de 60 micrômetros, mas o pixel da câmera termográfica for maior que isso, a medida de temperatura vai ser imprecisa, porque o que a gente vai ter é a medida de uma média de um quadrado do pixel, sendo que a temperatura de 1400 existe só no foco do laser. E é por isso que uma das perspectivas do nosso trabalho é fazer a contagem do número de partículas dentro do spot do laser para conseguir melhorar essa análise da medida de câmeras termográficas. Mas para temperaturas na faixa de 1400 Kelvin, é uma medida possível sim, principalmente se o pixel da câmera for equivalente ao spot do laser. Ok. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muchísimas gracias, profesor Edgardo. Bien, me comenta el profesor Luis que no tiene preguntas y varios me comentan que de las redes tampoco. Sin embargo, les pregunto si algún profesor tiene alguna pregunta de las redes de las diferentes universidades. Creo que no. No. Entonces, no nos queda más sino agradecer a Lucelma por tan interesante charla y por brindarnos, obviamente, este espacio para el día de hoy. Si quieres mencionar de pronto algunas palabras de, o sea, de finalización, de agradecimiento, de despedida, antes de que todos pues te demos el saludo de despedida. Muito obrigada, professora Ximena. Eu quero agradecer à senhora, ao professor Luiz e ao professor Augusto pelo convite para participar deste seminário, a todos os professores e estudantes que estão assistindo, prestigiando o trabalho, as ótimas perguntas que os professores fizeram, que vão inclusive contribuir com o meu trabalho, vou tentar melhorar o modelo a partir desses questionamentos, incluindo, como o professor Hugo falou, a dependência com a porcentagem da dopagem, por exemplo. Vou pesquisar, professora Gabriela, estudos que sejam em baixa temperatura, embora eu nunca tenha visto, pode ser que exista algum. Se existir, eu envio para a senhora. E agradeço pela receptividade de vocês. Novamente, peço desculpas por não conseguir apresentar em espanhol. Quem sabe, num próximo seminário, eu já consiga. Claro que sí, muchísimas gracias, Lucelma. Bien, ahora invitamos a todos a abrir sus cámaras y a despedir a nuestro panelista del día de hoy. Chao, Lucelma. Hasta luego, Lucelma, muchas gracias. Gracias. La próxima en español. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Chao, linda chao. la charla. Muy Tchau, linda. tchau. Muito obrigada. Gracias por la invitación. Hasta Obrigada. luego a todos, que estén bien. Thank you, Ximena. Thank you, also Professor Stewart. And how was your Thanksgiving? It was great. Yeah, in a Good. different way. In a different way, good. I'm glad you enjoyed it. Yes. Thank See you you so soon. much. Yeah, bye. Bye. Ciao.